Olá, professor Joxan. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou discente do curso de Ciência da Computação e eu fiquei responsável pela descrição do problema do, do tema conversão de números romanos para números na base 10 e vice-versa, né? Pegar números na base 10 e converter para números romanos. Basicamente, a gente vai ter duas funções, uma chamada toDecimal, que ela vai pegar um número, por exemplo, o número em romano, o número 7, por exemplo, que é essa string aqui, e ele vai retornar o número 7, que é o 5 mais esses dois aqui, né? E outra função chamada toRoman, que ela vai pegar um número em decimal, por exemplo, o 7, e ele vai retornar para a gente o número em romano, que no caso vai ser o V e I. Então, nosso programa basicamente faz isso. Qual foi a ideia da resolução do nosso problema? Nós temos duas listas, uma lista com elementos com os números em romanos e outra lista com os correspondentes em decimais. Por exemplo, se a gente analisar aqui, tem os correspondentes do número. O número 1 em romano e aqui o número 1 em decimal. E assim por diante. O número 4 e o número 4 em decimal. E por aí vai. Tudo interligado pelo mesmo índice. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. E por aí vai, né? Os números romanos, eles são números compostos por 7 algarismos latinos, que no caso é o 1, o 5, o 10, o 50, o 100 e o 100, o 50, que é o D, o D é 500, na verdade, perdão, e aqui é o 1000 QM, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basicamente por esses sete letras aqui latinas. Só que a gente, na nossa lista, a gente colocou alguns outros números aqui, por exemplo, o 4, o 9, o 40, para cobrir os casos subtrativos. Por exemplo, se a gente for converter o número 1, aqui, o número 4, por exemplo, o número 4 em romano é o I aqui, V. Perceba que a gente tem uma subtração aqui. A gente pega esse 5 e diminui desse valor aqui, que é o 1. Aí vai ficar 5 menos o 1, que é o 4. E aqui a mesma coisa com 9. É o 1, x, aqui é o 10, aqui é o 1. Aí vai ficar 10 menos 1, que é 9. A mesma coisa para o 40 e por aí vai. Ou seja, a gente cobriu esses casos já para não ter problema depois na hora dessa subtração. Eu vou explicar agora, já que a gente já entendeu como é que vai ser a resolução do problema, vou explicar a conversão. Aqui está o código que vai ser explicado com base na nossa ideia pelo meu colega Jaziel. Eu vou explicar a conversão do número romano, por exemplo, o 1, o V11, essa string, para o número em decimal, que é o 7. Imagine que você entrou lá na sua função toDecimal, você entrou com o valor V e I. E você quer o valor correspondente. Qual o primeiro passo que você tem que fazer para... qual é a ideia do algoritmo, né? Você sempre começa pegando os dois primeiros dígitos. E aí, depois que você pegar os dois primeiros dígitos aqui, ó, do V, você tenta pegar os dois e verifica se ele está presente nessa lista aqui, ó, que é aquela lista que a gente fez no começo. Essa lista aqui, ó. Se ela estiver presente, isso facilita, né? Porque a gente pega o valor correspondente e bota em outra lista e depois faz o somatório. Mas se você pegar esses dois aqui, ó, vai ser o V e o I aqui. Não tem esse correspondente, que é o número 6, lá na lista, se vocês olharem. Então, quando não tiver o correspondente na lista, Roman, a gente tenta pegar somente um dígito da string. Então, antes eu estava tentando pegar esses dois dígitos. Agora eu faço quase a mesma coisa, mas pego somente um, que é somente o V.
O V, se o senhor observar, vai estar presente lá na lista, que no caso é o número 5. Aí eu pego esse número 5, que é o correspondente, e coloco em outra lista, para depois eu fazer o somatório. Aí depois eu tento novamente pegar 2 dígitos. Aqui, ó. Pego novamente pegar 2 dígitos e vejo se esses 2 dígitos estão presentes, né? Se essa fatia está presente lá na minha Luma, na minha lista, nessa lista aqui, ó. Só que o 2, ele não está presente. Então eu tento pegar somente 1. Tentei pegar 2, vou pegar só 1 agora. O 1 está presente, eu boto aqui o correspondente, né? O correspondente do I aqui é o 1. Eu boto 1 aqui. Aí eu tento pegar 2 de novo, não tem como. Pego 1 novamente e boto aqui. No final, a gente ficou com essa lista aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente soma, bota na função soma e soma esses elementos. 5 mais 1 mais 1, que vai dar um número 7, que é o 7 em decimal. Então o código se baseia nisso. Você sempre tenta pegar os 2 primeiros dígitos, verifica se está presente em Luma, que é a nossa lista. Se não tiver, tenta pegar um dígito e verifica se ele está presente na Luma. Se tiver, você pega o correspondente na lista em decimal. Por que você vai pegar o correspondente? Porque perceba que eles têm os mesmos índices. 0, 0, 1, 1. Tem os mesmos índices, tá vendo? Aí facilita. Essa é a ideia do algoritmo. Outra coisa que a gente teve que ter cuidado foi nos casos subtrativos, como eu expliquei lá em cima. Né? Do caso de pegar o algoritmo, por exemplo, o número C1x, aqui é o 109. 109, por exemplo. Se a gente começar pegando somente um dígito, a gente tem que começar sempre pegando 2 dígitos. Porque se a gente começar pegando um dígito, olha o que vai acontecer. A gente pegaria esse 1 aqui, esse C, que no caso é o 100, colocaria na lista, pegaria esse 1 aqui de novo, aí cairia no primeiro if, né? Que a gente poderia criar um if aqui. Aí daria 1, e pegaria esse x, que é o 10, e botaria aqui. Aí realizaria a soma, daria 111. 111. Só que aqui não é o 111 não, aqui é o 109. Então a gente tem que começar sempre tentando pegar 2 dígitos. Por exemplo, eu tento pegar esses 2 aqui, não tem correspondente, pego 1. Aí vai dar 100. Depois eu tento pegar 2 dígitos, que no caso aqui é o 9. Boto o 9 aqui, realiza a soma, vai dar 109. E retorna esse valor. Essa é a ideia do algoritmo. A explicação do código vai ser feita pelo meu amigo Jaziel. E agora, como é que a gente faz para converter, fazer o contrário, né? Pegar um número que está em decimal, por exemplo, 7, e converter ele e gerar o número VII. Como é que a gente faz? A ideia é bem parecida, né? Só que a gente vai ter que fazer uma comparação um pouco diferente. A gente vai comparar o número que foi fornecido, por exemplo, bora supor que você recebeu 10. O 10. Né? Você recebeu esse número 10. E você vai comparar ele com os valores presentes em decimal. Ou seja, você vai comparar com esses valores aqui, ó, presentes nessa lista. Só que você vai comparar com esses valores lendo a lista de trás para frente. Desse jeito aqui, ó. Começando desse 100, desse 1000, depois 900 e por aí vai. Aqui eu tenho uma definição. O valor base. O valor base, ele é um valor presente naquela lista, que é um valor menor ou igual ao número que será convertido. Por exemplo, você quer converter o número 10. O valor base é um desses valores aqui, ó, presente nessa lista aqui, ó, que vai ser menor ou igual. Qual o valor que é menor ou igual presente nessa lista aqui? Menor ou igual a 10? Só pode ser o 10. Né? Só pode ser o 10, pode ser o 9, né, que é menor. Mas o que atende à primeira condição é esse 10 aqui, né? Os outros são maiores. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Depois disso,
a gente tem que pegar esse número, pegar o número 10, né? E ir dividindo pelo maior valor da base, que no caso seria o próprio 10. Né? A gente percorreu a lista de lá de trás para frente, ó, percorreu a lista e percebeu que o valor que é válido, o primeiro valor que é válido, é esse daqui, ó, o 10. Então a gente divide o 10 pelo próprio 10, né, para obter, né, divide pelo valor base, e o símbolo de base correspondente será repetido pelo quociente da divisão. Então, quando eu faço essa divisão aqui inteira, eu vou ter 1, né? 10 dividido para 10 vai dar 1, resto 0. Aqui, ó, é o quociente. Então, eu pego esse valor aqui, 1, e multiplico pelo símbolo correspondente ao valor base. O 10, em romano, é como? É o x. Então, eu multiplico esse 1 vezes o x, que vai dar o próprio x. É como se eu pegasse uma função que multiplicasse um caractere. Se eu botasse aqui 10, se o quociente fosse 10 e eu multiplicasse pela letra A, teríamos 10 A's aqui seguidos, ó. E por aí vai, né? 10 A's. Só que nesse caso, como só tenho 1, eu dei sorte, né? E já acho 10. E aí, se tivesse resto, o resto eu continuaria a divisão e obteria o próximo valor, né? Aqui, ó. O resto da divisão será o novo número para as futuras divisões e repetições. E o processo ele vai ser repetido até que o número se torne zero. Ou seja, até eu ter o número zero, que no caso deu aqui, ó. Esse número zero aqui, ó. Né? Eu vou fazendo esse processo até obter o número zero. Então, no caso, a ideia basicamente é essa. Se tentar fazer um caso que é mais claro, por exemplo, se eu pegar o 3, 5, 4, 9. Se eu dividir por o primeiro valor, quando eu começar a percorrer a lista de trás para frente, eu posso dividir aqui, é o 1000, né, que ele já é válido. Se eu dividir por 1000 aqui, ó, vai dar 3 vezes esse valor, vai dar o resto 549, né? O resto vai dar 3.000, aí o resto 549. Aí eu pego esse 3 e o 1000 é como lá na tabela Luhmann, na lista Luhmann. O 1000 é esse M aqui, ó. Aí eu pego o M e multiplico por 3. Ou seja, vai ficar M, M, M. Aí eu já posso, tá vendo que eu já estou formando? Aqui já tem o número 3000. Mas falta ainda esse resto. Aí eu pego o resto aqui, 549, e vou fazendo a divisão aqui, ó. Só que agora eu tenho que fazer com um valor válido. Eu não posso pegar mais o 1000. Um valor válido que é menor ou igual é o número 500. 500, né? Ele é menor. Então eu vou fazer 500 aqui. Vai dar 1 aqui. Aí 1 vezes 500 vai dar 500. Resto 49. Aí eu pego o 500. O 500 é como em romano? É o número D. Aí eu pego 1, que é esse valor do quociente, vezes D. Vai ser igual a D. Aí eu boto o D aqui, ó. Boto o D, que no caso é o 500. Né? E agora, pego o resto, que é 49, divido por quem? Se não me engano é o 40. Deixa eu ver. Aqui, ó. 40. 40 vai dar 49 dividido por 40 vai dar 1. Aqui vai dar 40, aqui sobra 9. Aí esse 1 aqui vai ficar 1 vezes esse 40 aqui. Como é que está lá na tabela Luhmann? O 40 em romano é esse XL. Né? XL, eu pego XL. E aí adiciono aqui, ó, concateno no final desse sistema XL. Né? XL. Deixa eu ver. Ainda tem um 9 aqui. Eu pego 9 e divido por quanto? Sempre pegando o resto e vou dividindo. Eu não posso dividir por 40, vou tentar dividir por quanto?
Ó, vou dividir pelo próprio 9, ó. Porque é menor ou igual. Então, satisfaz. Dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, 9, 0. Ó, chegou no resto 0. Aí, esse 1 aqui, eu multiplico por esse 9 aqui em romano é 1, esse valor, esse número aqui, né? Aí, 1 vezes 1x aqui. Aí, eu concateno com isso daqui, ó. Deixa eu concatenar. Vai ficar x, ou 1x. Que no caso é o 9. Aqui é o 9. E aqui é o... aqui o xl é o 40. Então vai ficar essa soma aqui. Ou seja, quando eu somar esses decimais aqui, vai ficar 3.000, 3.500, 3.540, 3.549. Ou seja, esse é o algoritmo, né? Eu comparo o número fornecido com os valores presentes na lista decimal, lembrando que eu tenho que percorrer ela de trás para frente. Aí eu posso aplicar em Python, eu poderia aplicar um reverse para reverter essa lista. Em Haskell, que a gente utilizou também, tem um reverse. Então eu começo sempre daqui e vou vendo se ele atende àquela condição, né, do valor base. Lembrando que para atender a condição tem que ser o número tem que ser aqui, ó, cadê? Aqui, ó. O número, para ser o valor base, ele tem que ser menor ou igual. E aí eu vou dividindo, aqui, ó. Eu divido o número pelo seu valor, eu divido o número por seu valor base. O símbolo de base correspondente será repetido pelo quociente e o resto da divisão será o novo número. E eu vou fazendo isso até chegar ao zero. Aqui está o código que será explicado pelo meu amigo Jaziel. Em Haskell, ele basicamente faz isso. Vai ter uma explicação detalhada. E a gente também fez a versão interativa em Python, para ficar mais fácil, porque recursivamente fica bastante abstrato, né? Aí a gente também fez a versão aqui to decimal, que é para converter de romano para decimal, né? Tem toda aquela regra lá, que é sempre pega os 2 primeiros dígitos primeiro, aí tenta também pegar, aí, se não conseguir, tenta pegar o primeiro dígito somente, aqui. E a gente também fez de decimal para romano, né? Então, aqui também tem a lógica interativamente. Obviamente, no código, o código que o senhor pediu foi em Haskell, tá aqui o código que vai ser explicado posteriormente. O vídeo ficou longo, mas eu acho que essas são as duas ideias para os algoritmos. Valeu, professor. Até mais. Valeu.